Olá, começa agora o Univasf Debate. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejos de resíduos sólidos e águas pluviais. Tudo isso faz parte do saneamento básico, ainda ausente em diversos municípios, principalmente nas áreas rurais, onde estão mais de 30 milhões de brasileiros. Só para se ter uma ideia do agravamento desse problema, dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua, a PNAD, mostram que apenas cerca de 5% dos domicílios rurais possuem coleta de esgoto ligada à rede geral e 33% possuem fossa séptica. Para conversar sobre esse tema, nós recebemos no programa de hoje a coordenadora do Programa Nacional de Saneamento Rural da Fundação Nacional de Saúde, Juliana Zancul, e a professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, Sonali Rezende. Sejam bem-vindas ao Univasf Debate. Olá, Juliana. Obrigada. Obrigada. O Plano Nacional de Saneamento Básico é dividido em 3 programas: o saneamento rural, o saneamento básico integrado e o saneamento estruturante. Quais são as diferenças entre eles? Então, Juliana, acho que é importante a gente contextualizar que a política de saneamento no Brasil, ela está embasada na Lei de Saneamento, né? A Lei Nacional de Saneamento, que é de 2007, inclusive, está fazendo 10 anos. E essa lei determinou que o Brasil tivesse um plano, né, um planejamento. A partir dessa lei que as questões mais de planejamento do setor foram aprofundadas, né? O Ministério das Cidades, então, a partir de 2008, começou a elaborar esse plano, né, com o apoio das universidades federais de Minas Gerais, da Bahia e do Rio de Janeiro, de forma também bastante ampla e discutida, né, com a população, e com participação dos demais órgãos federais. E é a partir desse plano, que é o PlanSAB, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que ficou definido esses 3 programas que você mencionou. Então, o programa de saneamento estruturante seria um programa no qual vão ser detalhados os aspectos de gestão e de sustentabilidade das ações de saneamento. Isso com um olhar geral, né, para o país todo. O programa de saneamento integrado, por sua vez, ele tem a ótica de trabalhar o saneamento das áreas urbanas. Então, entendendo, né, os componentes do saneamento, como o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo das águas pluviais e o manejo dos resíduos sólidos, como você mencionou no início. Nesse programa integrado, vão ser aprofundadas as ações para as áreas urbanas. E, por sua vez, o terceiro programa definido pelo PlanSAB, que é o Programa Nacional de Saneamento Rural, ele define que a gente tem que ter um olhar para o rural diferenciado, né? A gente não pode replicar nas áreas rurais as soluções que a gente costuma historicamente vem trabalhando nas áreas urbanas. Então, é ter um olhar para as especificidades do rural, né? A partir dos territórios e da população, né? Desse debate com a população, a gente pensar soluções que se adequam mais às realidades e às diversas realidades que a gente tem no rural, nesse Brasil imenso, né? Quais são as metas de aplicação desse plano? Bom, aí acho que é importante a gente contextualizar um pouco o que a gente está elaborando nesse programa, né? Porque o Plano Nacional de Saneamento Básico, o PlanSAB, ele pincelou, né, deu alguns indicativos de metas, né, investimentos, mas a partir do aprofundamento desse programa que a gente vai detalhar melhor que metas são essas e quais serão os investimentos. Eu acho que é importante também destacar que os 2 programas, saneamento estruturante e saneamento integrado, estão sob responsabilidade do Ministério das Cidades, né? Então, o Ministério das Cidades que vai detalhá-los. Por sua vez, o programa de saneamento rural ficou sob responsabilidade do Ministério da Saúde, e a FUNASA, né, como um órgão do Ministério da Saúde, que está detalhando esse programa, e com uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. E uma das etapas dela, um dos produtos, vai ser detalhar justamente as metas, né, de atendimento da população de forma progressiva, né, gradual e de forma adequada. Seria, então, o horizonte que a gente tem de 20 anos de programa, né, com o propósito de universalizar o saneamento das áreas rurais. No início eu trouxe apenas um dado relacionado ao esgotamento sanitário.
Qual é a realidade dessas localidades relacionadas ao abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos? A gente tem um quadro bastante diverso para as ações de saneamento rural no Brasil. Realidades que variam conforme a região, e o rural, né, um espaço de multifuncionalidade, tendo aí suas soluções próprias e específicas muito fundamentadas nas culturas locais, né, no ambiente, no clima, né? Então, nós temos duas perspectivas ou dois olhares para enxergarmos a situação sanitária. Né, a partir dos dados oficiais, então o IBGE é a nossa fonte principal e ele nos dá um recorte macro, né, nos possibilita enxergar qual é a forma predominante de abastecimento de água, se existe ou não canalização interna no domicílio, para o esgotamento sanitário, a existência de rede ou de outras formas não tão adequadas, né? Não que a rede simplesmente seja, né? Porque é importante mencionar que os dados oficiais, eles não dão uma visão global da situação sanitária, porque eles não refletem se a ação é ou não adequada. Por exemplo, para o abastecimento de água, você tem a ideia de que o domicílio tem ou não a ligação de água via rede, ou de poço, ou de nascente. Mas não se sabe sobre a qualidade, sobre a regularidade do fornecimento, se existe ou não intermitência. A mesma coisa para resíduos sólidos e para esgotamento sanitário, se sabe sobre o percentual de domicílios atendidos por coleta, mas se essa coleta ela resulta no destino final adequado, tanto para os esgotos quanto para os resíduos, também não se sabe. E qual é o panorama geral, né? Em linhas gerais, para o Brasil, a gente tem um predomínio de soluções do tipo poço ou nascente, ou as chamadas outras formas, né, que é a captação direta em mananciais de superfície e em poços rasos, e um percentual ainda significativo de ausência de canalização interna nos domicílios. Em termos de esgotamento sanitário, a gente tem uma predominância das fossas rudimentares e estão muito presentes, né, tanto em domicílios que estão dispersos no território, de forma isolada, quanto aqueles que estão aglomerados e, enfim, isso para mostrar que há uma diferença grande em relação às ações de abastecimento de água que têm sido historicamente priorizadas, né? Então a gente percebe que as ações voltadas para o abastecimento de água, elas avançaram mais do que as outras voltadas para o esgotamento sanitário, o manejo do esgotamento sanitário e dos resíduos sólidos. Agora, dados para a região Nordeste, né? Eu tive o cuidado aqui de trazer, eu posso dizer para vocês que mais de 70% dos domicílios da região Nordeste são atendidos por fossa rudimentar. 43% do resíduo sólido é destinado a terreno baldio e 37% é queimado nos próprios domicílios. Então, é uma situação que a gente caracteriza assim, com um alto grau de precariedade. Você falou aí da predominância das fossas rudimentares e outras soluções que não são adequadas. Quais são os problemas que esse tipo de fossa pode causar? Bom, primeiro é importante esclarecer que fossa rudimentar é uma terminologia utilizada pelo IBGE para caracterizar uma forma de destinação dos esgotos que reúne manejos, destinações diferentes. Então, por exemplo, a gente tem um tipo
de fossa, a fossa seca, né, que é basicamente um buraco escavado que recebe os efluentes do esgoto, que pode não ser uma solução inadequada, dependendo da região. Então, se você tem aqui no semiárido, por exemplo, pode se aplicar muito bem e ser uma solução efetiva, né? Porque a gente tem lugares que têm escassez hídrica, né? Então você não tem água em abundância para ser destinado para essa fossa. E segundo, você tem um lençol mais profundo, né? Então não tem uma interferência do efluente que vai percolar o solo e vai contaminar o lençol, né? Então é uma solução fácil de manejar e adequada e é caracterizada lá no IBGE como fossa rudimentar, assim como outros tipos de fossa, né? Essa é uma terminologia que em geral está associada para esse tipo de situação onde o efluente é destinado para um buraco, né, e que não se sabe muito mais a respeito dele, né. O que eles tentam qualificar é a fossa séptica e mesmo assim isso não é feito de forma precisa, porque em geral o recenseador não sabe definir muito bem o que é e muitas vezes o morador também não, né? Então, a fossa rudimentar, ela pode, na verdade, ela tem um amplo escopo de ações que podem, né, estar comprometendo a qualidade dos mananciais subterrâneos, né? Mas tem aí também uma parte que não. Tudo agregado, né, nesse grande guarda-chuva que o IBGE chama de fossas rudimentares e que a gente entende que sim, né, tem um percentual grande aí de domicílios que estão destinando de forma inadequada os seus efluentes. A gente tem um espaço aqui para ouvir perguntas que foram feitas nas ruas sobre esse assunto. E a gente tem 3 dúvidas para vocês. Vamos ouvir. Qual é o órgão público responsável pelo saneamento básico nas áreas rurais? A falta de saneamento básico pode causar problemas de saúde. Como a população pode participar do Plano Nacional de Saneamento Básico? Nós escutamos aí as perguntas e a primeira foi em relação qual é o órgão público que é responsável pelo saneamento básico na zona rural. Então, Juliana, o órgão responsável pela política de saneamento é o Ministério das Cidades, Política Nacional de Saneamento, o Ministério das Cidades. E o órgão que está responsável pela coordenação do Programa Nacional de Saneamento Básico Rural é o Ministério da Saúde pela Fundação Nacional de Saúde, que é a FUNASA. Entretanto, o programa ele não vai ser um programa da FUNASA, né? A gente sempre tem falado isso. É um programa no qual a FUNASA vai articular outros atores, porque existem vários outros atores no nível federal, no nível estadual, que atuam com saneamento rural. Então, nesse sentido, é a FUNASA que tem esse papel de coordenar, né? Esse papel protagonista que a gente tem colocado, de coordenar, de articular esses atores, definir pautas e articulações de políticas, inclusive, né, de outras políticas. Inclusive também fazendo uma articulação no sentido vertical, né, com os estados, com os municípios e também uma articulação com as localidades. Mas de executar, quem seria aí o responsável? São as prefeituras? Importante ressaltar que os municípios, né, pela Constituição Federal, eles são titulares pelos serviços locais. Então, os municípios são os titulares pela política de saneamento e tem, inclusive, um papel muito relevante de se planejar suas políticas, né? Os planos municipais de saneamento básico estão aí também como uma exigência, né, de se fazerem, inclusive para poderem acessar recursos federais. E a gente entende que esses planos municipais, isso é muito importante que a população compreenda, que esses planos municipais eles abranjam não apenas as áreas urbanas, mas todo o território do município, né, envolvendo as áreas rurais e trazendo também para debate a população. É importante que sejam planos bastante debatidos, amplamente discutidos com a população. Só complementando que o rural
tem também programas específicos, né, que acabam complementando essa atuação do poder municipal. Então, o programa 1 milhão de cisternas, né, que leva as cisternas para a captação de água de chuva no semiárido. Tem outras formas de gestão que o município é o titular, né, mas ele pode conceder a gestão dos serviços. Então, uma experiência que a gente pode relatar é o Sistema Integrado de Saneamento Rural do Ceará, o CISAR, também tem no Piauí, a Central, na Bahia, que são modelos de gestão tipicamente rurais, voltados para atender as demandas das áreas rurais. Então, o ente municipal, ele concede, né, os serviços para que um gestor, então, atue. A segunda pergunta foi: a falta de saneamento básico no meio rural pode causar problemas de saúde? O saneamento, ele é tido, né, pelo PNSR como uma ação que está voltada para a prevenção das doenças e para a promoção da saúde. Então, dentro dessa lógica, que é um dos pilares centrais do PNSR, a gente entende que, levando ações adequadas de saneamento básico para essas localidades, isso vai se reverter em redução de mortalidade infantil, de morbimortalidade relacionada com doenças infecciosas e parasitárias e entre outras enfermidades. Então, por exemplo, a gente pode também mencionar a tríplice epidemia, né, que tem toda a relação com as ações de saneamento realizadas de forma precária ou ausentes. Então, a gente esteve em algumas localidades rurais e no Nordeste, especificamente, isso ficou muito nítido, né? Como que a falta de manejo adequado de águas pluviais acaba trazendo essa multiplicação dos vetores da dengue, chikungunya, zika, né? O lixo também disposto de maneira inadequada, da mesma forma, né? Então, estou mencionando essas doenças porque elas estão na ordem do dia, mas é claro que tem outras que nunca deixaram de sair da agenda, né? Exatamente porque o saneamento ainda não se fez presente e pleno. A última pergunta foi: como a população rural pode participar da construção do Plano Nacional de Saneamento Básico? A gente tem feito, né, as oficinas regionais, é uma forma de participação que a gente conseguiu construir junto com a UFMG nas macro-regiões do país. Então, fizemos as oficinas na região sul, norte, centro-oeste, sudeste e a última que ocorreu aqui na região nordeste, sendo que a participação da população rural se deu por meio de representações de movimentos, né, bastante representativos do campo. Então, inúmeros movimentos participaram, lideranças que têm relação com a temática e levaram suas questões, suas angústias, né, seus problemas, seus questionamentos, enfim. Uma outra forma de participação que a gente tem promovido é por meio das redes, né, de comunicação. Então, temos a página da internet, temos a página no Facebook, Rede PNSR, que a população pode acessar, contribuir, mandar sugestões também. E, enfim, temos participado de outros debates, né, de forma ampla, levado essa pauta para debater de forma mais ampla, na medida do que a gente tem conseguido, né, fazer. O rural brasileiro ele é bastante diverso. Quais são os desafios de fazer um plano que contemple a todos? São muitos desafios, a começar pelo entendimento do que é o rural. Então, a nossa empreitada inicial foi exatamente pensar na ruralidade, né? Então, entender do ponto de vista teórico
quais são as representações rurais historicamente construídas nesse país e como que a gente poderia caracterizá-las de forma adequada, de forma a contemplar a população que vive no campo, na floresta, nas águas, nas áreas indígenas, né, que tira o seu sustento dessas áreas. Então, foi uma parte, tem sido, né, uma construção que ainda não está completamente finalizada, mas essencial, porque se as pessoas não se enxergam nessas áreas rurais, né, elas não se apropriam das ações, do programa, enfim, né, do que é preciso em termos de colaboração. E aí, a partir dessa discussão mais teórica, a gente precisou evoluir para algo que pudesse ser aplicável, enfim, e que traduzisse essa noção da ruralidade. Então, como a gente tem dados oficiais do IBGE que caracterizam as áreas rurais, claro, de uma forma pragmática, né? A partir de unidades geográficas que são chamadas de setores censitários, que podem ser urbanos e rurais, a gente trabalhou uma reclassificação desses setores censitários, usando como referência a densidade demográfica e a contiguidade desses setores censitários com áreas de ocupação mais rarefeita. Então, para você ter uma ideia, os dados do Censo Demográfico de 2010, que é a fonte que nós estamos trabalhando, porque é a melhor fonte, é a mais confiável e precisa que a gente tem, né? Infelizmente, já um pouco defasada. Esses dados do IBGE revelam uma população de 15,5% do total do Brasil residente nas áreas rurais. E dentro da nossa reclassificação, nós chegamos em torno de 21% da população total como sendo rural. E aí a gente está verificando a forma de distribuição espacial dessa população e a proximidade dos centros urbanos para a gente poder criar tipologias de rural para favorecerem o escopo do saneamento. Então, nós temos as ações individuais de saneamento, que naturalmente são predominantes em domicílios que estão dispersos no território de forma isolada. Nós temos ações que podem ser parcialmente coletivas, né? Uma parte coletivas, uma parte individual, para aglomerações que podem estar isoladas, né? Mais distantes das sedes dos municípios, ou então próximas, né? Em áreas que a gente reconhece como áreas de extensão urbana. Então, por que é importante essa tipologia? Para que a gente possa conceber de forma mais em grandes números, né? Porque o programa ele precisa desses grandes números para fazer um estudo de investimentos e para pensar no curto, médio e longo prazo quanto será necessário em termos de investimentos para atingir essas metas, né? Para alcançar patamares mais elevados de saneamento. Para além dessa questão, né, que a Sonália apontou da ocupação do território, tem outros desafios que a gente também vai enfrentar, né, com a condução desse programa, que é os aspectos culturais, né, vamos trabalhar com comunidades tradicionais, bastante expressivas nas áreas rurais. Tem os aspectos ambientais, né, os aspectos também relacionados à geografia, né, a hidrografia. Então, tem diversos desafios que a gente enfrenta, né? E a própria participação da comunidade, como elas se organizam, também se configura um desafio, né? Então, a gente verifica, né, que as comunidades mais organizadas vão ter formas de participação
de uma determinada forma, né? E as que não estão organizadas, que desafios que a gente vai ter, né, para estimular a participação, fazer com que essas populações se apropriem das soluções, se apropriem do seu direito de ter o acesso ao saneamento. O semiárido é caracterizado por grandes períodos de estiagem. Como garantir o abastecimento de água nessa região? Um grande desafio, não é, Juliana? Que estaremos atentos, mas é como a professora Sonali estava dizendo, a gente vai identificar que tipos de soluções são possíveis, né, a partir desse conhecimento da realidade. Então, a gente tem, para o semiárido, já experiências bastante consolidadas, como a experiência da ASA, a Articulação do Semiárido, algumas experiências do governo federal, como é o programa Água Doce, né, um programa de dessalinização, e outros programas que já estão avançando em outras tecnologias. Mas é importante a gente pensar no aspecto que é o grande desafio da quantidade de água e da qualidade da água, né? Então, trabalhar tecnologias que consigam atender de forma satisfatória a questão da quantidade para consumo e atender de forma com qualidade, né? E também pensar que é necessário se incorporar mais de uma fonte para atender a usos diferentes. A cisterna de água de chuva, ela é muito recomendada para o consumo, água para beber e para cozinhar, né? Porque se há uma limpeza dos telhados e um manejo adequado da cisterna, né, essa água, a tendência é que ela tenha muito boa qualidade. Então, ela seria uma forma complementar, né, para se garantir esse requisito de quantidade a outras fontes que, por exemplo, água salobra, né? A gente tem um aquífero no Nordeste, né, que produz água, mas tem essa característica de água que, pelo teor, pela concentração de sais elevada, não é própria para o consumo, tá? Mas pode ser própria para outros usos. Então, trabalhar nessa perspectiva de associação de fontes. Além dessas experiências, a da ASA, do programa Água Doce, quais outras iniciativas e experiências exitosas vocês destacam no âmbito do saneamento rural? Se a gente for pensar aqui no território do Nordeste, a ASA ela conseguiu avançar, né, e garantir que um programa, né, de governo, virar um programa de governo, né? Então, o programa 1 milhão de cisternas, ele é uma realidade, né, hoje. Ele, de fato, abrangeu uma população bastante grande. E o Ministério do Desenvolvimento Social, que foi também um ator bem importante nesse aspecto, né? Então, inclusive, o Ministério do Desenvolvimento Social trabalhou, nesse sentido que Sonali falou, outras tecnologias de acesso à água para os outros usos, né? Barraginhas, cisternas calçadão. A gente sempre faz referência ao CISAR por causa da perspectiva da gestão compartilhada. Porque um dos grandes desafios para o saneamento rural é a gestão e operação dos sistemas e soluções. E o CISAR, ele implementou no Ceará soluções do tipo sistema de abastecimento de água, né, para comunidades com no mínimo 50 domicílios, a partir de 50 domicílios, e atende com rede de abastecimento de água essas residências. E a própria comunidade, ela tem um operador local que cuida do sistema, e o CISAR, ele apoia esse sistema, no caso de manutenção, de bombas ou algum apoio técnico de maior complexidade, né, que não possa ser resolvido na própria comunidade. A parte contábil, né, de tarifação da água é realizada pelo CISAR. Então, é uma gestão que envolve a comunidade e esse ente, né, que organiza
o serviço, a prestação do serviço. E a FUNASA tem uma atuação também, né, bastante expressiva em todo o território nacional, não apenas nas áreas urbanas, mas bastante expressiva nas áreas rurais, né? A expectativa é que essa atuação se amplie, né, mas tem muita experiência exitosa já realizada. Na oficina, a gente ouviu relatos muito interessantes, né, de experiências pessoais, né? Por exemplo, fizeram referência ao açude inteligente, que é um açude construído na encosta de um morro, né? De modo que choveu, né? O escoamento é mais rápido, né? E aí vai se acumulando ali no sopé da montanha, né? E aí perceber a potencialidade dessa técnica relativamente simples, né? Você está usando a natureza a seu favor, porque por causa da velocidade do escoamento superficial, né? Nesse declive. E, enfim, experiências pessoais, né? A gente percebe que as pessoas que lutam e que sofrem, né, as agruras aí da falta de água, elas têm assim, criatividade, né? E às vezes pensam em soluções bem interessantes, e isso está aparecendo, né, Juliana, nessas oficinas, e é algo que nós estamos acumulando e pretendemos considerar, né, essas experiências da população, né, que as pessoas que estão participando das oficinas estão trazendo. Inclusive foi um apelo deles que a gente, de fato, consiga partir muito do que já existe, né? Então, eles colocaram muito isso, claramente. Mapear as experiências existentes e partir dessas experiências para replicá-las, né? Aproveitar, né, esse conhecimento, essa prática que já foi adquirida. O nosso programa está chegando ao fim e eu deixo espaço para vocês fazerem as considerações. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, vou olhar bem aqui para a câmera, para aproveitar mesmo o espaço e dizer que o PNSL está sendo construído, né? É um momento importante, é um marco para o saneamento rural, porque pela primeira vez a gente tem a oportunidade de voltar as nossas atenções para o saneamento rural e ver esse potencial, né, de desenvolvimento para as áreas rurais, porque saneamento é sinônimo de desenvolvimento. Então, a gente está com uma expectativa muito boa, né, apesar do contexto atual político adverso, mas acreditamos que com essa construção coletiva e participativa vai haver aí uma mobilização grande para que o saneamento rural de fato aconteça. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Também quero agradecer a Juliana e a Sonali pela oportunidade de colocar um pouco mais sobre o programa, né? E dizer que a FUNASA tem tratado o Programa Nacional de Saneamento Rural como uma prioridade, né, de governo, como uma prioridade não só agora, nesse momento de elaboração do programa, né, no qual a gente está fazendo essa articulação entre atores, trazendo a população para discutir junto, mas também será uma prioridade na implementação. Lembrando que é um programa de 20 anos, então ele não vai se concluir de forma hermética, mas ele vai ter uma dinamicidade, né? E vai ter revisões e avaliações previstas. A gente pretende elaborá-lo até o final desse ano, início do ano que vem, quando iniciaremos a sua implementação. Então a gente tem ainda vários meses para contar com participações, né, durante a elaboração e posteriormente que a população esteja atenta ao acompanhamento desse programa, da implementação desse programa, né? É importante que a população rural especialmente esteja muito atenta a essa implementação do programa, junto com a gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser sugerir algum tema para ser debatido em nosso estúdio, é só enviar um e-mail para contato.rtvcatinga@univasf.edu.br.
Um grande abraço e até o próximo programa.